O sexto episódio de Percy Jackson foi bem interessante. Descobrimos o que aconteceu com mais um sátiro que saiu do acampamento em busca do deus da natureza Pan. A gente teve também o easter egg de um personagem que só vai dar as caras de verdade e ser importante na terceira temporada da série, e a gente ainda conseguiu enxergar a Nereida de verdade pela primeira vez. Contudo, Percy perdeu o prazo. O solstício de verão já passou, os deuses estão convocando os seus aliados e a guerra está para começar. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar da série Percy Jackson e os Olimpianos. Vocês já sabem que toda quarta-feira você tem um encontro marcado comigo aqui, porque toda quarta-feira eu tô postando um vídeo comentando, do episódio lançado na semana. E além desse vídeo, eu posso postar algum vídeo extra, ajudando a aprofundar algum conhecimento, ou fazendo análise do teaser também. Por isso é muito importante que você esteja inscrito no canal. Então confere aí, se não tá inscrito, se inscreve agora e ativa o sino de notificação também, porque algumas pessoas vieram me dizer que o YouTube não tá recomendando. Então ativa o sino, comenta e engaja para o YouTube entender que você está gostando do vídeo e te entregar cada vez mais, beleza? E eu peço sempre para você me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo exclusivo que eu tô levando para lá. Eu tô trazendo muito conteúdo legal no meu Instagram, então vem também e me segue por lá. O episódio começa dando uma maior atenção aos sonhos proféticos que o Percy Jackson tem, que é uma coisa muito importante na vida dele, é uma coisa muito importante na história do Percy, mas que até então na série isso ainda estava meio misterioso. Desde o começo da temporada, o Percy vem tendo esses sonhos estranhos, Inicialmente, o Percy achou que ele estava sonhando com Hades, mas nesse episódio, o sonho ele tomou uma outra forma. Nesse episódio foi uma coisa mais concreta, digamos, A gente viu, de fato, a pessoa que está por trás do roubo do Raio Mestre de Zeus conversando com o Laranja, conversando com o semideus que essa pessoa responsável utilizou para fazer o trabalho sujo. A gente não conseguiu ver quem é o Laranja dessa pessoa, quem é o semideus que essa pessoa usou para roubar o raio. A gente só sabe que é um semideus porque já foi estabelecido na série que um deus não pode roubar o objeto mágico de um outro deus. Então, para isso, eles utilizam os semideuses. E a gente também não sabe ainda quem é essa pessoa, a pessoa que está por trás de tudo. Porque essa cena nos livros ela é um pouco diferente. Porque nos livros, o Percy ele meio que só ouve a voz da pessoa conversando com esse semideus. Na série, essa voz tomou forma, mas a forma que essa voz tomou foi a forma do diretor da escola que o Percy estudava. Significa que o diretor da escola é o grande vilão e está por trás do roubo do raio? Não, nada disso. Significa que, na cabeça do Percy, a voz que ele estava ouvindo, ele entendeu como sendo uma voz de imponência e uma voz de autoridade. Então a cabeça dele deu uma forma para aquela voz. Uma forma que ele reconhece, uma forma familiar para ele como sinônimo de autoridade também, que é o diretor da escola que o expulsou. Parecido quando Percy foi lá receber a profecia do oráculo, e a profecia meio que assumiu a forma do padrasto dele, o Gabe. Não era o Gabe que estava ali de verdade, foi só a forma que assumiu naquele momento. Acho que vocês entenderam. E aqui é interessante notar que esse vilão, ele percebeu a presença do Percy ali. O Percy não era esperado naquele lugar. E depois que o Percy acorda, ele conta que parecia que ambos sabiam ali que eles estavam em um sonho, que eles estavam em uma dimensão do meio. E isso é muito interessante porque mostra o quão poderoso o Percy Jackson é. Ele é tão forte e ele tá com tanta vontade de completar essa missão que ele conseguiu se projetar na cabeça desse grande vilão, mesmo que ainda ele não saiba quem é. Mas enfim, Percy acorda ali, os meninos todos acordam e eles mandam uma mensagem de Íris pro acampamento meio-sangue. E aqui eu acho que é o ponto certo para eu explicar isso, porque os semideuses, os meios-sangues, eles não podem usar tecnologia, eles não podem usar tablet, não podem usar celular. O quão longe eles ficarem da tecnologia é melhor para eles, porque a tecnologia atrai monstros. Os monstros, eles já são atraídos normalmente pela aura dos semideuses, mas parece que se eles estão ali portando algum objeto tecnológico, um celular, por exemplo, esse celular meio que serve como GPS para os monstros encontrá-los mais fácil. Por isso que nenhum dos meninos tem celular, por exemplo, mas a gente viu no episódio passado que o Ares sim tem um telefone, inclusive ele briga bastante no Twitter. E aqui tem uma explicação muito fácil, Eu acredito que os monstros aqui não querem ser atraídos pela aura de Ares, assim. Então os monstros sabem que Ares está lá e eles vão para um outro caminho. Porque que monstro queria querer arrumar uma briga com o deus da guerra? Mas no caso dos semideuses isso é muito perigoso. Por isso que quando eles precisam se comunicar com alguém que está longe, eles utilizam esse artifício, a mensagem de Íris, que consiste, como vimos na série, em produzir um arco-íris, fazer uma oferenda para a deusa do arco-íris Íris, e aí sim você consegue fazer uma espécie de chamada de vídeo com a pessoa que você quer. Ah, Matheus, mas espera aí.
não é Hermes que é o mensageiro dos deuses? Então por que é Íris que está entregando as mensagens, né? Então, isso é até interessante de falar para vocês. Eu já falei para vocês em alguns outros vídeos aqui no perfil dos deuses primordiais, né? Daqueles deuses que são personificação de alguma coisa, não deus de alguma coisa. A Íris é isso. A Íris é a deusa do arco-íris, mas é como se ela fosse a personificação do arco-íris. E ela já servia como mensageira dos deuses muito antes do Hermes sonhar e nascer. Então acho que a gente pode considerar o Hermes como o segundo mensageiro dos deuses. Claro que Hermes se tornou muito mais popular, e por ser um olimpiano também, né, os outros olimpianos acabam procurando mais ele. Mas a Íris está lá, tipo, pense como Correio e Sedex, sabe? Tem dois serviços que fazem a mesma coisa. Basta você escolher qual que você quer usar. Íris transmite mensagens, Hermes também transmite mensagens. Agora os deuses preferem o Hermes ali, porque é amigo deles, é olimpiano e tal, mas a Íris também tá lá cumprindo o papel dela, tá fazendo isso muito tempo antes do Hermes sonhar e nascer, e executa o seu papel eficientemente. Íris é como se fosse o táxi, sabe? Que já existia muito tempo antes do Uber, mas agora o Uber ficou muito mais famoso, muito mais popular, mas o táxi ainda existe. Se você quiser o táxi, você pode usar. É tipo isso, a relação entre Hermes e Íris. E da conversa com Luke, a gente descobriu que o acampamento meio-sangue está se dividindo. Essa guerra que está se aproximando está afetando a harmonia do acampamento, porque, né, é óbvio, né, cada chalé vai tomar partido do deus patrono daquele chalé. Então, a harmonia dentro do acampamento meio-sangue também está ameaçada. Mas enfim, eles chegam a Las Vegas e libertam os animais que estavam presos ali na caçamba do caminhão, né? E aqui eu fiquei um pouco decepcionado, porque o título desse episódio é A Ida de uma Zebra a Las Vegas. E a zebra, ela aparece por um segundo no fundo da imagem que, se você não prestou muita atenção, você nem viu. E por que essa zebra é tão importante? Então, no livro, esse é o momento que o Percy descobre que ele consegue se comunicar mentalmente com esses animais e com os cavalos, porque afinal de contas o Poseidon, como eu já falei aqui no perfil também é o deus dos cavalos. Mas tudo bem, assim, eu fiquei decepcionado, mas isso não é algo que prejudicou a série, sabe? Eles podem introduzir essa relação do Percy com o cavalo na segunda temporada, que vai fazer muito mais sentido, até porque o Percy saber falar com o cavalo aqui, nessa altura do campeonato, não ia ajudar muito ele na sua missão, né? De recuperar o raio dos Zeus e de descer até o mundo inferior. E aí nós tivemos a cena do cassino, inclusive a cena do cassino do filme Percy Jackson de 2010 viralizou muito no Twitter nos últimos dias, né? Porque na cena acaba tocando a música da Lady Gaga, Poker Face. E, inclusive, alguns fãs perguntaram pro autor dos livros, o Rick Riordan, se ia tocar Lady Gaga de novo na cena da série. Ele falou que gostava muito de Lady Gaga, mas assim, o cara detesta os filmes e ele não quer ter nenhuma conexão com os filmes, né? Não quer que a série lembre os filmes de nenhuma forma. E aí, no final, em vez de colocar Lady Gaga na cena do cassino, ele colocou Dua Lipa. Ou seja, foi igual ao filme, só mudou a cantora. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, eu vi ele em 2010, eu vi esse filme no cinema. E eu lembro que eu gostei do filme, foi um filme que me divertiu. Eu saí do cinema gostando daquele universo, o que me fez comprar os livros. E depois que eu li o livro O Ladrão de Raios, eu percebi que o filme, na verdade, era ruim. E pelo que eu vejo a galera comentar na internet, muita gente passou pela mesma jornada que eu passei. Mas aí é que tá o problema. Porque uma obra audiovisual, seja um filme, seja uma série, ela tem que funcionar até para as pessoas que não conhecem o material fonte. O filme ou a série tem que funcionar para quem não leu o livro. E nisso, eu acho que o filme funciona, porque eu lembro que antes de eu ler o livro, eu tinha gostado do filme. A última vez que eu vi o filme, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, foi há mais de 5 anos atrás. Então eu não tenho muita memória do filme. Preciso, inclusive, rever o filme, porque eu pretendo fazer no final da temporada uma comparação, né? Filme versus série, quem foi melhor em cada ponto. Então eu preciso rever, eu não tenho muita memória. Mas pelo que eu me lembro de quando eu assisti no cinema, eu saí satisfeito e eu não tinha lido o livro. O que me preocupa é que a série, ela tá muito fiel aos livros. A gente que é fã dos livros, a gente que leu o material fonte, a gente tá gostando da série, claro, porque tá mostrando tudo, exatamente tudo que tem no livro, a série tá trazendo, tá adaptando algumas coisas de uma forma diferente, mas enfim, no geral, a série tá muito fiel aos livros. Mas, e quem não lê os livros? Será que tá gostando? Pelos comentários que eu ando lendo, as pessoas que respondem a minhas replies no Instagram, a galera que não lê os livros não tá gostando da série. Muitos, inclusive, já abandonaram a série, porque a gente tem que admitir que sim, mesmo sendo muito fiel aos livros, a série tem muitos problemas de narrativa e principalmente de continuidade. Nesse episódio 6 aqui, eu contei pelo menos 4 telas pretas e cortes secos, que eu já falei pra você que é uma coisa que tá me irritando profundamente. Mas como a gente é fã dos livros, a gente torce para que eles melhorem isso na próxima temporada, né? O que me preocupa é que parece que a série ela não tá conseguindo furar a bolha. Parece que, pra quem não leu os livros, né, a série não tá funcionando, a série não tá conseguindo conquistar uma nova audiência. Isso me preocupa porque nenhuma série se sustenta apenas com fã.
mas eu queria saber de vocês também, né? Por favor, coloca aqui nos comentários as suas percepções quanto a isso. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like, por favor. Annabeth compartilhou com o Percy a história da mãe do Luke e explicou que ela é uma mulher que tem a visão clara, né? Visão clara é essa habilidade que alguns humanos têm de enxergar através da névoa. Todos os semideuses nascem com essa habilidade, embora alguns semideuses sejam enganados em alguns momentos pela névoa. A mãe de Luke, assim como a mãe do Percy, aliás, tem a visão clara. Por isso que, inclusive, a Sally Jackson ela conseguiu enxergar o Minotauro, por isso que a Sally Jackson já sacou de imediato que o Grover era um sátiro. A Sally enxerga através da névoa, a mãe do Luke também. Mas diferente da mãe do Percy, a mãe do Luke também nasceu com um certo dom de profecia. Annabeth disse que acredita que a mãe do Luke viu coisas que ainda não aconteceram, coisas assustadoras, e por isso que ela ficou louca. E o Luke culpa o Hermes por isso. Bem, isso até que é meio verdade, sim. Vou dar rapidinho um pequeno spoiler dos livros, mas que é para dar contexto a essa cena aqui. A mãe do Luke, de fato, nasceu com visão clara e, de fato, nasceu com esse dom de profecia. Ela conheceu o Hermes, eles tiveram um relacionamento, eles tiveram o Luke, e por mais ou menos um ano eles viveram como uma família, sabe? Felizes mesmo. Foi quando a mãe do Luke se dispôs em ser o receptáculo do oráculo de Delfos. Ela queria abrigar o espírito do oráculo no seu corpo, mas deu errado e ela ficou louca. Luke teve uma infância difícil, ele foi criado por uma mãe completamente instável, e por isso que ele culpa Hermes, sabe? A infância do Luke foi péssima, com uma mãe doida dentro de casa, sabe? E por isso também que o Luke fugiu de casa quando tinha 9 anos, e foi aí que ele conheceu a Annabeth, ele conheceu a Talia, conheceu o Grover, e toda a história lá da Talia virando árvore que a gente já conhece. Grover encontrou o Augustus no Cassino Lotus, e o Augustus é mais um sátiro que saiu do acampamento Meio-Sangue, né, com essa licença de buscador para encontrar o Deus Pan e nunca mais voltou. A gente conheceu também o tio Ferdinando, né, que é o tio de Grover, que também saiu do acampamento com essa missão, mas ele acabou encontrando a Medusa no meio do caminho e virou pedra. O Augustus não, o Augustus acabou ficando preso no Cassino Lotus durante todo esse tempo, né? Ele achou que estava chegando perto de encontrar Pan, mas na verdade ele apenas estava jogando um jogo muito realista. Jogo esse que o Grover também jogou. E tivemos um easter egg nessa cena do cassino de Nico e Bianca, filhos de Hades que nasceram antes do pacto. Lembra que a gente já falou aqui bastante sobre o pacto que os três grandes fizeram em não produzir mais semideuses? Então, o Hades respeitou esse pacto, porque Nico e Bianca nasceram antes do pacto ser firmado, só que eles acabaram ficando presos dentro desse Cassino Lotus, e por isso que eles ainda possuem o corpo de criança mesmo sendo muito velhos. Essas crianças elas vão aparecer na terceira temporada de Percy Jackson só, antes disso elas não têm muita importância, mas como o Percy já entrou aqui no Cassino Lotus, eles colocaram ali um pequeno easter egg para os fãs dos livros notarem. Tem um momento ali, no minuto 12, onde a gente consegue ouvir no fundo uma voz de um menino chamando Bianca, e aí os fãs já interpretaram que esse é o Nico chamando pela sua irmã no cassino. Mas enfim, no final, Hermes ajudou os meninos. Hermes é o deus dos viajantes, né, é o mensageiro dos deuses e é o deus dos ladrões também. E ele forneceu aos meninos o seu próprio veículo particular, né? E o veículo que viajaria no espaço-tempo, levando eles aonde eles precisam ir. Mas para isso eles precisariam sair do Cassino Lotus, porque o tempo dentro do Cassino Lotus funciona de uma forma diferente. É como se o Cassino Lotus fosse uma dimensão diferente, né? O tempo e o espaço ali funcionam de uma forma não muito proporcional. Inclusive, quando o Grover entra, ele fala que as coisas ali dentro parecem que são bem maiores do que olhando de fora. Mas se os meninos conseguirem chegar com o carro até a estrada, o carro levaria eles aonde eles queriam ir, e foi isso que aconteceu. Quando o caminhão ia bater ali naquele carro e matar todo mundo, o táxi viajou no espaço-tempo e levou os meninos até a praia de Santa Mônica, que é o lugar onde eles queriam ir antes de ir para o mundo inferior. E vimos com clareza a Nereida pela primeira vez. Descobrimos que o solstício de verão já passou, o Percy perdeu o prazo, o raio mestre de Zeus não foi entregue a ele a tempo e por isso a guerra vai começar. Por essa razão, o Poseidon não esperou para encontrá-lo ali, mas se certificou que o Percy soubesse que ele está muito orgulhoso de tudo que o Percy fez, né, durante o período da missão, desde que ele saiu do acampamento Meio-Sangue. Mas Percy não vai desistir, ele ainda tem esperanças de salvar a sua mãe, e confiando no seu sonho, ele sabe que tem algo maior do que essa guerra, que os deuses eles não estão pensando, os deuses não estão percebendo, e esse algo maior pode ser pior do que a própria guerra. E com isso, a Nereida o presenteou com 4 bolinhas, que tem o poder de trazê-lo de volta do mundo inferior para a Terra com segurança. Agora nos resta esperar o encontro de Percy Jackson com Hades. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários
O que vocês acharam desse episódio 6 de Percy Jackson? Só faltam 2 para terminar a temporada. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. É isso, tchau e até o próximo vídeo.